Boa noite, graça e paz a todos. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre 3 autorizações necessárias na liderança. E nessa palavra nós vamos entender que existem fatores que são inegociáveis para qualquer líder. Então, seja você um líder de célula, um supervisor, um pastor, ou um líder no mercado, um líder na empresa, em qualquer área que você precisa atuar como liderança, existem 3 autorizações que sem elas, ou sem cada uma delas, se torna impossível liderar. E a gente vai entender que essas autorizações estão ligadas a uma palavra semelhante, que se chama autoridade. Toda liderança, ela precisa ter autoridade para liderar. Essa palavra autoridade, ela ficou meio confusa, ou meio marcada por uma outra palavra, no sentido pejorativo, que também é parecido, que é autoritarismo. Mas autoridade não significa autoritarismo. Então, alguns conceitos importantes sobre essas 3 palavras semelhantes, e a forma da gente utilizar na liderança isso, é importante a gente colocar aqui. Primeiro, autoridade é o quê? Autoridade é o direito de liderar. Quando você recebe autoridade, você recebe o direito, a prerrogativa de liderar determinado grupo. É o que nós fazemos aqui na nossa igreja, os líderes. Autoritarismo é o quê? É o abuso desse direito. Então tem líderes que eles abusam do direito que receberam de liderar, ou seja, abusam da autoridade, e essa autoridade que era totalmente legítima, ela se torna abusiva e muito destrutiva. Então, nós não podemos negar que todo líder precisa de autoridade para liderar, porém, nós como líderes devemos fugir de uma liderança ou de ser líderes autoritários, porque isso vai causar destruição. Isso não é bom. E existe também a palavra autorização. O que é autorização? É a permissão que as pessoas concedem ao líder quando confiam nele. Então eu quero falar da autoridade, porém muito mais ligada nesse sentido de autorização. Nós precisamos de permissões, de autorizações para liderar. E para isso eu quero utilizar a história de Josué, o sucessor de Moisés. Nós vamos ver alguns trechos da história de liderança de Josué, para entender sobre essas 3 autorizações que ele recebeu para liderar o povo de Deus, o povo de Israel, principalmente na jornada para entrar na terra prometida. E nós vamos pegar alguns conceitos disso para entender que autorizações são essas que ele recebeu e se tornou um líder tão bem sucedido, no qual nós tanto admiramos. Então são 3 autorizações. Primeiro, é a autorização de Deus, diga autorização de Deus. Segundo, a autorização dos seus líderes superiores, diga líderes superiores. E terceiro, são autorizações ou permissão dos seus liderados. Diga liderados. Primeiro, autorização de Deus. Segundo, autorização dos seus líderes superiores. E terceiro, permissão e autorização dos seus liderados também. E nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Primeiro, nós precisamos, como líderes no reino de Deus, de autorização do próprio Deus para fazer isso. E das 3, embora nós não vamos conseguir liderar faltando alguma delas, então as 3 são muito importantes, porém eu reputo que a autorização de Deus é a mais importante. Até porque o reino é dele, a obra é dele. E para começar tem que ser assim. E Josué, ele recebeu essa autorização de Deus para substituir Moisés na liderança do povo para conquistar a terra prometida. Vamos ver isso em Josué, capítulo 1, vamos ler o versículo 2, o versículo 9, mas todo esse contexto fala sobre esse assunto. Vamos ler 2 versículos, o 2 e o 9. Josué capítulo 1, versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Não foi isso que eu ordenei? Versículo 9 agora.
Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então aqui Josué está ouvindo a voz de Deus, confirmando para ele que a validação da sua liderança, do seu ministério, agora à frente do povo de Israel, diante daquela multidão, o próprio Deus fala com ele que ele estava encarregado dessa obra, de estar à frente do povo, na condução do mesmo para a terra prometida. E juntamente com essa autorização, Deus ainda incentiva, encoraja para que ele não tenha medo, para que ele possa fazer com ousadia aquilo que estava à sua frente, que era muito difícil, que era um grande desafio. E amados, é muito importante que cada um de nós estamos numa reunião de líderes de células, supervisores, pastores, nós temos que ter essa convicção no nosso coração, que temos um chamado de Deus para estar aqui. É muito importante que isso seja uma marca no seu ministério. Não são as pessoas falarem isso para você ou não, mas você, na sua experiência pessoal, assim como Josué, ele estava ouvindo aqui a voz, diretamente a voz de Deus, ele estava ali ouvindo a voz do próprio Deus, ele não confundia essa voz, sabia que era o Senhor falando com ele, e isso, para ele começar, era o suficiente. E por que é importante nós termos a convicção do nosso chamado através de uma experiência com Deus? Porque em alguns momentos, essa convicção do chamado de Deus vai ser uma âncora para o nosso ministério. Eu creio que todos nós que estamos servindo a Deus, liderando diante de tantos desafios, talvez você seja líder de apenas uma célula, e quando você se compara com os pastores que estão aqui, com grandes pastores da nossa igreja, você pode achar que a sua tarefa é pequena ou insignificante, comparado aos pastores que já estão lidando com milhares e milhares de pessoas, mas não. É muito importante aquilo que você faz. E você tem os teus desafios que são condicionados ou são relativos à liderança que você tem. Daqui a pouco você vai crescendo e vai aumentando também os desafios, é natural, está sendo treinado. Mas mesmo quando você lidera apenas uma célula, ou apenas está discipulando algumas pessoas, nem começou a liderar a célula ainda, isso é muito importante e haverá desafios para você. E na maioria dos casos vai chegar momentos que você vai até duvidar do teu chamado, que você vai pensar em desistir, que o teu coração vai querer te enganar e te desanimar, dizendo que você não é capaz, que você não nasceu para isso, que você não precisava estar passando por tantos problemas que não são problemas nem teus, são dos outros, e agora você como líder tem que passar por tudo isso. Você vai ser desafiado de várias formas, talvez você vai ser traído, vai ser decepcionado por liderados, por liderança, por pessoas ao redor, e isso vai colocar a tua liderança em xeque, o teu chamado em xeque. E nesses momentos que você pode entrar em crises, como muitos líderes entram, líderes de identidade, crise de identidade na liderança, você precisa lembrar-se do dia que Deus falou contigo. Você vai ter que ter experiências com Deus, experiências espirituais com Deus, para você não duvidar. Ou quando vier a tentação de duvidar, você se lembra, e você tem uma âncora espiritual que te segura naquela posição. Todos nós passamos por isso. Todos nós passaremos por isso. E porque muitos, e os pastores estão nessa jornada há 30, há 40 anos, eu já estou só na Past Church há mais de 20 anos, mas eu não comecei na Past Church, já estava em outra congregação. Por que está há tanto tempo? Porque em algum momento, lá no início, ou em vários momentos, porque Deus, Ele vai reforçando, Ele vai... de vez em quando Ele fala de novo, Ele te dá ali uma injeção de ânimo, com a sua palavra, com a experiência, a gente vai se lembrando que foi o próprio Deus que autorizou para estar aqui. Às vezes as pessoas vão te perguntar, quem te colocou aí, quem te disse que você é capaz, quem disse que você pode? Tem pessoas que vão questionar se é justiça ou não você estar nessa posição enquanto eles estão em outro. Isso são características de pessoas invejosas.
E a forma de você não se afetar por isso é você se lembrar da experiência ou das experiências que você tem com Deus. Você não vai se orgulhar por isso, mas isso aumenta a tua responsabilidade, mas aumenta também a tua firmeza espiritual em saber que Deus falou contigo em algum momento. E foi isso que aconteceu com Josué. O próprio Deus falou com ele. A segunda coisa também sobre essa autorização de Deus é que esse chamado, o chamado de Deus, ele normalmente começa no início da jornada. Não significa que Deus falou e você já, de fato, se torna aquilo que Ele falou que você é. Normalmente é lá no início. Normalmente Ele mostra o que você será. E nesse caminho entre Deus falar, que é uma realidade espiritual, e o fato de se concretizar aqui na terra mesmo, na igreja, no teu ministério, pode ter uma jornada longa, tem algumas etapas que nós vamos ter que passar, que nós veremos daqui a pouco sobre isso. Haverá etapas, mas normalmente acontece lá no início. A gente vai ver na Bíblia que os grandes homens de Deus, eles tiveram essa experiência de ouvir Deus falando, o que eles fariam, o que eles seriam, a forma que eles seriam usados por Deus. Isso é muito poderoso. Eu tive o privilégio, e eu tenho o privilégio, de ter nascido num lar cristão, num lar evangélico. De uma parte em diante da minha vida, da minha infância ainda, a minha família, a minha mãe principalmente, se tornou uma mulher de muita oração, um ambiente muito espiritual no nosso entorno, na minha casa, e as oportunidades que eu tive de estar em lugares, de ver manifestações do Espírito, de lidar com dons do Espírito, com profecias, com todas essas coisas que são de Deus. E eu lembro até hoje, fases da minha infância ainda, de eu receber palavras de Deus que se realizaram 20 anos depois, 30 anos depois, que não estão para acontecer, mas eu lembro da minha infância, eu lembro da minha adolescência. É claro que aquilo não dava para ocorrer no mesmo ano, no mesmo mês, ou 2 anos depois, levou todo um tempo, levaram vários anos, mas eu me lembro. E além de ser a âncora da minha alma, ou da minha liderança hoje, de eu saber que, independente das minhas limitações e do meu não merecimento de fazer o que eu faço hoje, ou de estar onde eu estou hoje, né, ministerialmente falando, eu sei que pela graça foi Deus que me escolheu. E ninguém precisa falar para mim, né, assim, em tese, para me convencer disso. Por quê? Porque quando eu era ainda uma criança ou adolescente, Deus já estava apontando o meu futuro. Talvez algum de vocês, ou a maioria de vocês, não tiveram o privilégio que eu tive de ter nascido no lar cristão. Já começou depois de adulto, mas mesmo assim eu tenho certeza que em algum momento Deus falou com você. Eu tenho certeza que em algum momento você teve uma experiência que determinou a tua escolha de servir a Deus como um líder aqui nesse lugar. Não foi voz de homens, foi voz de Deus. E é importante ter a voz de Deus ao teu lado. Vocês estão comigo? Diga amém. O pessoal está meio calado hoje, né? Então nós vemos exemplos bíblicos, por exemplo, Isaías capítulo 6, você vê Isaías tendo uma experiência profunda com Deus. E depois se torna um grande profeta do Antigo Testamento. Grandes profecias sobre o Messias partiram desse homem chamado Isaías. Mas ele teve uma experiência profunda espiritual com Deus, de ver o trono de Deus, de ver os anjos, né, voando, de ser tocado por um anjo, na verdade pela brasa que havia no altar, e purifica os seus lábios. Uma experiência só dele. Nós vemos Jeremias tendo uma experiência no início do seu chamado, lá no capítulo 1 do livro de Jeremias. Nós vemos Ezequiel, no capítulo 1 também, tendo uma experiência sobrenatural com Deus. Nós vemos no Novo Testamento o apóstolo Paulo. Ele ainda era um perseguidor da igreja, ele estava a caminho de prender mais alguns crentes naquela ocasião, indo para Damasco, e ele tem uma experiência tremenda com o próprio Jesus. E lá ele se converte. E lá mesmo, naquela experiência da sua conversão, ele tem um chamado ministerial. Naquela visão, naquela conversa espiritual com o próprio Jesus, ali já fica claro o que Deus esperava dele.
Então todos nós precisamos ter experiências com Deus. Para quê? Para que no teu coração fique selado que aquilo que você faz hoje como líder, acima de tudo, tem autorização e tem permissão de Deus. Diga assim: eu fui autorizado por Deus. Diga isso. Diga: eu fui autorizado por Deus para liderar, para discipular, para multiplicar, para plantar igrejas, para pastorear. Quem recebe, diga amém. Dê um aplauso aí, irmãos, bem forte. Aleluia. Então a primeira autorização é a autorização de quem? De Deus. A segunda autorização é a autorização dos nossos líderes. Os líderes estão acima de nós. Nós precisamos também ter essa permissão e a autorização dos nossos líderes. Isso aconteceu com Josué também. No final do livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículos 7 e 8, está escrito assim: Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo o Israel. Ele chama aquele jovem líder, Josué, e diante de todo o povo, Moisés faz uma declaração dizendo: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Depois nós vimos Deus falando com Josué, mas aqui era Moisés falando e autorizando e dando permissão para Josué ocupar aquela posição de liderança à frente do povo como seu sucessor, como seu substituto. Isso é uma coisa muito importante, porque atualmente eu acho que isso faz parte dessa mudança geracional que estamos vivendo. Então tem características marcantes nas gerações atuais, dos jovens, adolescentes, né? Eu não sou especialista nisso, mas a gente entende que os adolescentes jovens hoje, eles são muito mais independentes, eles têm muito mais o pensamento livre, eles não querem ficar vinculados a outras pessoas, é muito diferente de gerações não tão antigas assim, mas, por exemplo, de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, é muito diferente. Significa que o nosso desafio de liderar o povo de Deus hoje é muito grande. Porque a gente vai ter que implantar a cultura do reino de Deus numa cultura que, nesses aspectos, são contrárias àquilo que a Bíblia fala. Porque a Bíblia deixa muito clara algo que está sendo muito combatido hoje, e nós reconhecemos que por muitos erros de lideranças que existem na igreja atual, que nós já falamos que é o autoritarismo. Então, por causa de erros que houve e ainda existem, muita gente quer pegar esse erro e cometer outro erro. Eles não querem se submeter à liderança espiritual, à autoridade espiritual. Só que a autoridade espiritual é bíblica e sempre foi. Você vai ver casos poderosos e que nos causam temor, inclusive, sobre a autoridade espiritual no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. E para os dias de hoje isso não mudou. E nós precisamos entender que você não vai liderar dentro da vontade de Deus, você não vai frutificar dentro da vontade de Deus, agradando a Deus, fazendo aquilo que Deus espera de você, se você não estiver sendo permitido ou autorizado por autoridades terrenas, nossa liderança, para fazer o que nós devemos fazer. É por isso que é importante a gente entender que essas camadas de liderança que nós temos dentro da visão da MDA, líder de célula, setor, área, distrito, rede e pastor, supervisor, pastor principal, não é apenas uma função, não é apenas uma posição. Existe algo espiritual nesse contexto, que nós devemos observar, que nós devemos nos submeter de coração, que nós devemos honrar essas lideranças e ouvi-los. Porque não tem como você achar que dentro de uma igreja, ou do contexto do reino de Deus, você vai liderar de forma independente. Não existe isso, biblicamente falando. Você vai ter que estar debaixo de autoridade. Porque
mesmo que Deus tenha te falado que você seria muito usado, que você seria um pastor, que você seria um missionário, e tantas coisas que Deus pode falar para nós, isso tudo Deus estabeleceu princípios. E a autoridade espiritual é um princípio, e um princípio, ele não perde a validade. Um princípio não é uma regra, a regra pode mudar, o jogo pode mudar as regras, mas princípios são eternos. Princípios são irrevogáveis, inegociáveis. Até os princípios naturais é assim, desde que o mundo foi criado, a Terra existe, o planeta e tudo existe, existe a lei da gravidade, e nada vai mudar essa lei. Pode haver o que for, a modernidade que for, a lei de gravidade existe, da gravidade existe, é uma lei física. E as leis espirituais são da mesma forma, elas vão permanecer. E nós precisamos dessa permissão, dessa autorização para liderar, conforme nós vimos aqui. E Moisés, ele faz isso, né? Moisés, sendo o líder de Josué, sendo o líder maior daquele povo inteiro, publicamente ele autoriza Josué a ocupar aquela posição. Tem algumas coisas que se a gente não estiver fazendo mais, é importante fazermos, não deixarmos morrer ou terminar coisas que parecem que não tem valor, mas tem muito. Por exemplo, no dia da sua multiplicação, da célula, você tem que convidar o seu pastor, ele tem que estar sabendo, ele tem que estar lá, para ele orar, para ele colocar a mão na cabeça do novo líder. Se tiver um óleo, derrama o óleo também, unge a nova liderança. Mas tem células que parece que, sabe, são carreira solo. Quando o pastor vai saber, já multiplicou, o pastor nem sabia, ele não foi comunicado, ele não participou da decisão de multiplicar, ele não conseguiu nem saber, porque as pessoas combinaram e parece que está tudo bem, mas não está. E quando você entende, né, até quando nós tivemos aqui as palavras sobre família, acho que foi a pastora Miriam, na semana passada, em outra ocasião também, nas semanas anteriores, falou sobre até aquele hábito dos pais abençoarem seus filhos. Na igreja também funciona assim. É importante você desejar, reivindicar, garantir, sabe, que cada passo que você está dando na liderança tenha o respaldo, tenha a permissão, tenha a autorização, tenha a bênção da sua liderança. E amados, é muito mais fácil liderar assim. É muito mais fácil eu liderar, sabe, eu compartilhando com o meu líder, porque se der errado, a culpa é mais dele que minha. Não, é brincadeira, não é só por isso não. Porque ele é o líder. É mais fácil, porque se eu tiver errado, ele vai me corrigir antes de eu errar. Esse é o motivo principal. Ele vai dizer, não vá por aí. Por quê? Porque eles têm mais experiência que eu. Os pastores acima têm mais experiência. E não é, tem pessoas que se enganam com um certo tipo de orgulho, né? De não querer dividir com a sua liderança acima, como se isso trouxesse algum mérito para ele. Que mérito traz? Nenhum. O que isso te faz de melhor? Você ficar fechado ali num grupo pequeno e achando que esse grupo é intocável porque você é o líder, porque você é o supervisor e os teus pastores não têm nem acesso ao coração dessas pessoas. Como você acha que vai crescer com isso? Você acha que tua liderança, observando essa falha de liderança que está havendo, que ele vai te promover assim, que ele vai assinar embaixo um crescimento, ele vai autorizar algo? Não vai. Porque é melhor parar por aí do que causar algo pior depois. Quem está entendendo, diga amém. Então, abra o teu coração para a tua liderança, porque é necessário. Josué, ele precisou disso. Eu quero ler alguns versículos aqui a respeito de autoridade espiritual. Primeiro, Romanos 13:1. Que todos estejam, diga todos inclui a mim e a você, amém? Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Aqui, o texto bíblico, ele não está dizendo que o teu líder vai ser o cara mais legal do mundo, o mais gentil,
o mais sábio, que tem 3 faculdades, teologia, tem mestrado em divindades. Não está escrito isso aqui. Está escrito para você apenas se submeter a teus líderes. Ah, mas o meu líder, eu acho que ele sabe menos que eu. É uma opinião sua, a gente respeita. Mas não significa que mesmo você se achando melhor que ele, você não deva se submeter. É o que a Bíblia fala. Então, é muito perigoso isso, irmãos. Porque a internet está cheia de falso profeta. E tem muita gente caindo e se quebrando por dar ouvidos aos falsos profetas. Enquanto a Bíblia é muito clara, está escrito com todas as letras aqui. E é interessante que esse texto, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma. E Roma estava o centro do poder político mais devasso que havia na ocasião. E ele não está dizendo que são somente as autoridades da igreja, autoridades de forma geral. Eles tinham que se submeter. Não eram crentes, pelo contrário, né? Eram pessoas completamente longe, distantes de Deus, dos princípios. Mas aqui é um princípio. O pastor Cote tem uma frase interessante, que ele fala assim: quando você quebra um princípio, o princípio te quebra logo aí na frente. Então não permita que o princípio te quebre. Obedeça os princípios. Segundo texto, Efésios, agora o Novo Testamento, quer dizer, Novo Testamento também, apóstolo Paulo também. 4:11, ele mesmo concedeu uns, diga uns, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Significa o quê? Que nem todos serão apóstolos, nem todos serão profetas, nem todos serão pastores, nem todos serão evangelistas, nem todos serão mestres. Uns serão. E não cabe a mim julgar se ele é e eu não sou. É a função que ele tem. Então, se tem pastores, se uns são pastores e eu não sou, está tudo bem, eu vou ser outra coisa no reino. Tão importante quanto. Mas se são esses ministérios que governam a igreja, no sentido de dar ordem, de ordenar a igreja, eu tenho só que me submeter. Porque foi Deus que separou cada um para uma função. E não vale a pena você bater de frente com isso. Amém ou não amém, pessoal? Eu quero ler por último, Judas. Se você conseguir abrir aí, lá no Novo Testamento. Judas só tem um capítulo, vamos ler aqui. O versículo 12. Versículo 12. Aqui está falando sobre os falsos mestres, ok? Versículo 12 diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Mas uma característica que você precisa fugir dentre todas, que eu estou falando de pessoas que não querem submeter a liderança, que diz que os falsos profetas são pastores que pastoreiam a si mesmos. Ou seja, eles não aceitam ser liderados por mais ninguém. E eu não estou dizendo apenas daqueles que dividem uma igreja e daqui a pouco ele vai falar assim: eu vou ter a minha própria igreja. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando de pessoas que dentro da própria igreja não se permitem ser pastoreados. Isso aqui é uma característica que define, que aqui Judas escreve e fala que os falsos profetas têm esse traço de característica. E eu quero estar muito longe disso. Não sei você, mas eu quero. E você? Eu quero estar longe disso. Então que o nosso coração seja um coração quebrantado. Para quê? Para a gente submeter nossa liderança em amor. Sempre fazendo a ressalva que lá no início eu falei que nós não concordamos com o autoritarismo. É uma liderança bíblica, é uma submissão bíblica. É uma permissão bíblica, porque sem essas permissões nós não conseguimos liderar. Quem está entendendo, diga amém. Terceira permissão é a autorização dos seus liderados.
Essa autorização, ela é um pouco diferente. Porque essa autorização, por exemplo, a de Deus, assim, é totalmente graça. Não é mérito nenhum. Né? A gente vai ver, quando eu citei os textos aqui dos profetas, Ezequiel, Jeremias, Isaías, né? Alguns deles foi assim, antes de você nascer eu te escolhi. Do ventre da sua mãe eu te escolhi, eu te gerei. Que mérito tem alguém que não tem consciência da vida ainda, um bebê, no ventre ainda, ele vai fazer o que para merecer ser um profeta em Israel? Nada. Assim como nós, não merecemos. É uma escolha de Deus. E essa permissão de Deus, a gente não tem mérito. Agora, da liderança, tem coisas a serem feitas. Falamos aqui sobre obedecer, sobre honrar, sobre submeter. Agora, com os liderados, tem algumas coisas a mais que são necessárias. E Josué também, ele passou por essa prova. Josué passou por esse teste, dele ser autorizado a liderar o povo pelo próprio povo. Aqui na nossa igreja nós temos uma frase muito legal, que todo mundo conhece, eu acho. Diz assim, que nada forçado dá certo. Nada forçado dá certo. Nós não queremos liderar ninguém forçadamente. Nós não vamos pastorear ninguém forçadamente. Nós vamos mostrar o caminho, nós vamos orientar, nós vamos orar, nós vamos procurar dar os melhores exemplos. Mas forçado não vai. Para isso você precisa conquistar o coração dos seus liderados, para que eles lhes dê permissão, e essa permissão é uma permissão meio que inconsciente. Não é que ele vai ter que escrever uma carta de permissão para você liderá-lo. Não é que ele vai ter que fazer uma reunião e falar, agora nós autorizamos você nos liderar. Não, é uma permissão inconsciente, é na alma. É na alma. Porque eu sei que nós somos treinados a sermos submissos, que era o ponto 2, que é de Deus, vimos que é bíblico. Agora, a liderança que flui para o crescimento, para coisas grandes, ela não caminha sozinha, ela caminha em equipe. E essa equipe precisa permitir que essa liderança as dirija, do fundo do coração. Sabe, meio que, assim, com limites, é claro, mas você confia tanto no teu líder, ele conquistou tanto, sabe, a sua atenção, a sua submissão, que mesmo que a Bíblia fala, né, que as ovelhas, eles reconhecem a voz do seu pastor. Então, talvez mesmo que de olhos fechados, você segue a voz. Porque aquele líder, ele fez por onde alcançar e conquistar a permissão de um grupo ser liderado por ele. E isso é poderoso. Eu não vou questionar se você ouviu a voz de Deus. Eu também espero que você esteja fazendo tudo certinho para caminhar com a sua liderança. Mas se você não souber tratar com o povo que Deus te deu, você não consegue romper. E talvez esse ponto seja um ponto muito sensível na liderança de muita gente. E eu quero ler o texto bíblico aqui para mostrar para vocês. Josué capítulo 1, 16 a 18 diz: eles responderam a Josué, eles quem? O povo. Tudo o que você nos ordenou, faremos. Olha só. Tudo o que você nos ordenou, faremos. E aonde quer que você nos enviar, iremos. Eu quero liderar um povo assim. Na verdade, isso é muita responsabilidade, né? Do pessoal falar, o que você disser, a gente faz, para onde você for, a gente vai junto. Isso tem um princípio que eu li um tempo atrás, num dos livros do John Maxwell, que ele fala assim, liderança é influência. O conceito principal de liderança é você influenciar um grupo e conduzi-los para determinada direção. Mas o grande perigo não é só se você é um líder carismático, que as pessoas te seguem, mas é você saber para onde está conduzindo esse povo. Porque tem gente que lidera e leva todo mundo para o fundo do poço. Essa é uma grande responsabilidade nossa como líderes. Se a gente consegue cativar o coração do povo, nós precisamos ter muito claro
a direção correta que nós vamos levar esse povo, porque prestaremos contas a Deus. E o texto continua, o povo dizendo: como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor. Colocaram ali um limite, né? Se o Senhor estiver contigo, a gente vai de olhos fechados. Isso é legal. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras, em tudo o que você lhe ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Então agora, Josué tinha conquistado a permissão do povo, os representantes do povo falaram isso para ele: aonde você for nós iremos, o que você disser nós faremos, contanto que Deus esteja contigo, assim como nós seguimos, obedecemos a Moisés, faremos o mesmo com você, seja forte, seja corajoso. Esse é depois de ter a autorização de Deus, depois de ter a autorização da liderança, esse é o auge da liderança. Esse é o auge das conquistas que nós devemos ter, para que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que Deus quer e que você também coloca no seu coração. E isso, não estou falando só de igreja, de níveis maiores, mas estou falando assim, da célula. Você precisa cativar o coração da célula, porque no dia que você disser: pessoal, semana que vem, a nossa célula vai ser o seguinte, vamos fazer um evento evangelístico, cada um traz mais um. Se você não tiver conquistado o coração do povo, você vai falar, no dia seguinte ninguém lembra mais. Ninguém vai lutar por você. Aí entra aquele cansaço, aquele desgaste, de você se sentir sozinho na liderança. Aí você começa a questionar os outros pontos que não tem nada a ver com esse. Aí você pensa: será que Deus me chamou mesmo? Deus te chamou, só que você não conquistou o coração do povo. Será que a minha liderança realmente acertou em me colocar aqui? Sim, ele acertou, certamente acertou, mas você não conquistou o coração do povo. Você está sozinho. E não adianta ter um ou outro se não tem o terceiro ponto. E não adianta também ter o povo se não tem Deus. E não adianta, se você não tiver debaixo da tua liderança, você também não tem mais Deus. Uma coisa está ligada à outra. E eu vejo que esses pontos, é uma mensagem assim meio conceitual, não é muito, eu não falei coisa muito prática da célula, mas eu acho muito importante a gente identificar isso e corrigir essas coisas. Primeiro, eu saber que Deus me chamou. Segundo, eu estar conectado e alinhado, de coração quebrantado com a minha liderança. E segundo, eu conquistar o coração do povo, dando meu coração para eles também. Todo relacionamento humano é um relacionamento de troca, reciprocidade. Tem muitos liderados que não entregam o seu coração, porque sabe que o líder primeiramente não colocou o coração lá. Então, se nós líderes não mostrarmos que o nosso coração está naquele lugar e naquelas pessoas, a gente não pode querer que elas entreguem seus corações para esse projeto, para essa obra. E é o nosso desafio. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ficar de pé, pessoal, para a gente terminar e orar? Vamos sair daqui hoje decididos a avaliar essas coisas, amém? Como é que está? Começa a se lembrar aí das experiências com Deus, para você nunca duvidar que foi Ele que te chamou. Começa a se alinhar melhor. E se tem algum ruído aí no relacionamento, na comunicação, com a tua liderança, seja você o primeiro a procurar a sua liderança e se alinhar com Ele. Numa conversa honesta, num pedido de perdão. Talvez você mostrar para ele, talvez algo que te incomode na liderança dele. Eu espero que todos tenham maturidade para saber lidar com isso, sem retalhar ninguém, sem deixar ninguém de lado, mas com a intenção de nós andarmos juntos, unidos, como a Bíblia diz, né? Lá o salmista fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso, tem uma unção nisso. A unção de Deus está ligada a essa unidade da fé. Mas também nós cedermos os nossos corações para o nosso grupo de liderados. E os liderados devolverem isso em forma de unidade também.
Eu tenho certeza que Deus tem algo tão grande para fazer aqui em Santarém. Já é imenso, já é poderoso. Mas quantos milhares de pessoas nós temos para ganhar aí? Nós precisamos ajeitar, aparar essas arestas, se houver. E a gente caminhar junto. Porque Deus conta com a sua vida. Deus conta com o teu chamado. Deus conta com o teu trabalho. Deus conta com a tua liderança. Ele não abre mão de você. Se Ele te falou um tempo atrás, é porque Ele não vai voltar atrás. Está confirmado. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que Ele vai te usar, Ele quer te usar. Apenas se coloque na posição para ser usado por Ele. Amém?